Imagine por um instante uma cena comum em muitas igrejas aos domingos. Pessoas reunidas, ouvindo mensagens fervorosas sobre a importância de dar o dízimo, muitas vezes acompanhadas de uma advertência séria. Se você não oferecer essa porção dos seus ganhos, estará vivendo sob uma maldição divina. Talvez você já tenha escutado algo assim, ou até sentido o peso dessas palavras no seu coração. Mas será que é isso que Deus realmente quer de nós? Será que o Criador do Universo, que nos deu a vida e tudo o que temos, está sentado lá em cima esperando um pagamento mensal para nos abençoar? Hoje, quero te convidar a abrir sua mente e seu coração para uma jornada diferente. Vamos voltar às origens, explorar o que a Bíblia diz sobre o dízimo, entender como ele começou e refletir sobre o que significa de verdade dar com integridade e fé. Não se preocupe, isso não é sobre dinheiro no sentido que você talvez esteja pensando. É sobre algo muito maior, uma vida de devoção sincera, livre de medo ou pressão. Então, pegue sua Bíblia, respire fundo e venha comigo descobrir o que há por trás dessa prática tão antiga quanto controversa. Para começar, precisamos viajar no tempo, bem antes das igrejas modernas, antes mesmo da lei de Moisés, até os dias de um homem chamado Abraão. Ele é uma figura central na história da fé, alguém que Deus escolheu para ser o pai de uma nação inteira. Em Gênesis 14, encontramos um momento curioso, um dos primeiros registros de algo parecido com o dízimo na Bíblia. Abraão tinha acabado de vencer uma batalha contra reis inimigos, resgatando seu sobrinho Ló e recuperando muitos bens. Depois dessa vitória, ele se encontrou com um personagem misterioso chamado Melquisedeque, descrito como rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. O texto diz que Abraão deu a Melquisedeque 1/10 de tudo o que havia conquistado. 1/10, ou seja, 10%. E assim nasce o conceito que conhecemos como dízimo. Mas aqui vai uma pergunta importante. Deus mandou Abraão fazer isso? Não há nada no texto que sugira uma ordem divina. Pelo contrário, parece que Abraão tomou essa decisão por conta própria, como um gesto de gratidão e honra. Ele não estava cumprindo uma regra, estava expressando algo que vinha do coração. Isso é fascinante, porque nos mostra que desde o início, o ato de dar 1/10 não era uma obrigação imposta por Deus, mas uma escolha espontânea de alguém que reconhecia a soberania divina sobre sua vida. Agora, pense nisso por um momento. Naquele tempo, as pessoas viviam em um mundo onde oferecer presentes aos reis ou aos deuses era comum. Imagine um agricultor que, após uma colheita farta, separava o melhor dos seus grãos ou frutos para levar ao templo local como sinal de respeito. Era uma forma de dizer: eu sei de onde veio essa bênção e eu quero devolver uma parte para mostrar minha gratidão. Abraão, ao dar esse 10º a Melquisedeque, estava participando de uma prática cultural que já existia, mas com uma diferença. Ele o fez para o Deus Altíssimo, não para um ídolo qualquer. E Melquisedeque, por sua vez, abençoou Abraão, criando um momento de comunhão e reconhecimento mútuo. Esse encontro não foi sobre regras ou cálculos exatos, foi sobre relacionamento. E é exatamente aí que começamos a entender o significado original do dízimo, um ato voluntário, nascido de um coração grato, não de uma tabela de porcentagens ou de um medo de punição. Mas a história do dízimo não para por aí. Séculos depois, quando o povo de Israel se tornou uma nação sob a liderança de Moisés, o dízimo ganhou um novo capítulo. Na lei que Deus deu ao povo através de Moisés, encontramos instruções claras sobre essa prática. Em Levítico 27:30 está escrito: todos os dízimos da terra, tanto das sementes da terra como dos frutos das árvores, pertencem ao Senhor. É coisa santa ao Senhor. Aqui, o dízimo não é mais apenas uma escolha pessoal. Ele se torna parte de um sistema organizado.
Deus estabeleceu que o povo deveria separar 1/10 de suas colheitas e rebanhos para um propósito específico. E qual era esse propósito? Não era para encher os bolsos de líderes religiosos ou construir templos luxuosos. Era para sustentar os levitas, uma das 12 tribos de Israel que não recebeu terras como herança. Os levitas foram separados para servir no tabernáculo e depois no templo, cuidando das cerimônias, das orações e do ensino da lei. Sem terras para cultivar, eles dependiam do dízimo para sobreviver. Além disso, em Deuteronômio 14, 28, 29, vemos que o dízimo também tinha outro destino. A cada 3 anos, uma parte dele era reservada para os pobres, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros que viviam entre o povo. Isso é incrível, não é? O dízimo não era um imposto para enriquecer alguém. Era uma forma de cuidar da comunidade, de garantir que ninguém ficasse desamparado. Para ilustrar isso, imagine uma pequena vila em Israel naquela época. Um agricultor chamado Jonas, depois de colher seus grãos, separa 1/10 da produção, trigo, azeitonas, uvas, e leva ao depósito comunitário. Ele sabe que esses bens vão alimentar os levitas que ensinam seus filhos sobre Deus e também ajudarão uma viúva chamada Sara, que perdeu o marido e luta para criar os filhos sozinha. Jonas não faz isso por medo de uma maldição. Ele faz porque entende que faz parte de um povo escolhido por Deus, e cuidar uns dos outros é parte dessa aliança. Esse era o espírito do dízimo na lei mosaica. Um sistema prático, sim, mas também profundamente espiritual, porque refletia o coração de Deus que se importa com os necessitados. Em Números 18, 21, Deus reforça isso ao dizer: aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que realizam, o serviço da tenda do encontro. O dízimo, então, era uma provisão, uma maneira de manter a nação unida e funcionando como um povo santo. Mas aqui entra um detalhe que muitas vezes passa despercebido. O dízimo na Bíblia não era dinheiro, era comida, grãos, frutos, animais. Isso faz sentido porque Israel era uma sociedade agrária. As pessoas não tinham salários fixos ou contas bancárias como temos hoje. Elas viviam do que a terra produzia, e o dízimo era uma forma de compartilhar essa produção. Pense nisso. Quando você ouve alguém dizer dê 10% do seu salário, isso é uma adaptação moderna, não algo que vem diretamente do texto bíblico. Naquele contexto, ninguém estava contando moedas ou escrevendo cheques. Era um punhado de trigo, um cesto de figos, um cordeiro do rebanho. E esse ponto é crucial, porque mostra como o dízimo estava ligado à vida cotidiana do povo, ao que eles tinham em mãos. Não era uma taxa fixa sobre uma renda mensal. Era uma oferta tirada do que Deus já havia proporcionado através da terra. Em Deuteronômio 26, 12, 13, por exemplo, o povo é instruído a declarar que separou o dízimo para os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, conforme todos os teus mandamentos que me ordenaste. Era um ato de obediência, sim, mas também de generosidade comunitária. Agora, vamos dar um passo adiante e pensar no que isso significa. O dízimo no Antigo Testamento tinha uma função clara: sustentar o culto a Deus e cuidar dos mais vulneráveis. Mas ele também carregava um simbolismo profundo. Ao dar o dízimo, o povo reconhecia que tudo vinha de Deus. Em Salmos 24, 1, lemos: do Senhor é a terra e tudo o que nela há, o mundo e aqueles que nele habitam. Separar uma porção do que produziam era uma forma de dizer: nada disso é realmente meu. Eu sou apenas um administrador do que Deus me confiou. Esse princípio de mordomia, de cuidar do que nos foi dado, está no cerne do dízimo original. Não era sobre comprar bênçãos ou evitar castigos, era sobre viver em harmonia com um Deus que providencia e que chama seu povo a refletir essa providência uns com os outros. Em Provérbios 3, 9 e 10, encontramos um eco disso. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Assim,
Os teus celeiros se encherão de fartura, e os teus lagares transbordarão de vinho. Aqui a ideia é honrar a Deus com o que temos, mas note que o foco está na atitude de gratidão, não em uma fórmula mágica para a riqueza. Porém, com o passar do tempo, algo começou a mudar. O que era uma prática de fé e cuidado mútuo começou a ser distorcido. À medida que a história avançava, especialmente depois do exílio de Israel e com a influência de outras culturas, o dízimo passou a ser visto de formas diferentes. Líderes religiosos, em alguns casos, começaram a usá-lo como uma ferramenta de poder, cobrando-o com rigor e esquecendo seu propósito original. Isso não aconteceu da noite para o dia, mas foi um processo lento que plantou sementes para as controvérsias que vemos hoje. Imagine um sacerdote em Jerusalém, anos depois de Moisés, exigindo o dízimo de um agricultor pobre, não para ajudar os levitas ou as viúvas, mas para manter um estilo de vida confortável. Esse tipo de abuso não era a norma, mas começou a aparecer, e com ele veio uma sombra sobre o que o dízimo deveria ser. O ato de dar, que nasceu como uma expressão de gratidão e unidade, passou a carregar, em alguns contextos, um peso de obrigação e até de manipulação. Então, o que isso nos diz hoje? O dízimo, em sua raiz, era sobre reconhecer Deus como o dono de tudo e cuidar da comunidade que ele formou. Não era uma taxa para garantir bênçãos ou escapar de maldições. Era um reflexo de um povo que vivia em aliança com Deus e uns com os outros. Mas, como veremos logo, essa ideia pura foi se transformando ao longo dos séculos. O que começou com Abraão, num gesto simples de gratidão, e foi estruturado na lei de Moisés como uma provisão prática, acabou ganhando novos significados. Alguns fiéis ao coração de Deus, outros nem tanto. Antes de avançarmos, pare um instante e pense: o que o dízimo significa para você hoje? É algo que você faz por amor, por dever ou por medo? Essa pergunta é o primeiro passo para entender como essa prática antiga se conecta com nossa fé agora. Porque, no fundo, o que importa não é o quanto damos, mas o porquê damos. E é isso que vamos explorar a seguir. Agora que vimos como o dízimo começou com Abraão e se estruturou na lei de Moisés como uma provisão para os levitas e os necessitados, é hora de dar um grande salto no tempo. Vamos deixar o deserto de Sinai, os campos de trigo de Israel e os altares de pedra para trás e entrar no mundo do Novo Testamento. Aqui tudo muda. Jesus entra em cena e com ele vem uma nova maneira de entender a relação entre Deus e seu povo. A pergunta que muitos cristãos carregam hoje é simples, mas profunda. O dízimo ainda vale para nós? Será que os 10% que foram separados na antiga aliança continuam sendo uma regra para quem segue Cristo? Ou será que algo maior, algo mais livre, tomou seu lugar? Primeiro vamos olhar para Jesus. Ele nasceu em um tempo em que a lei mosaica ainda regia a vida dos judeus. Os fariseus, líderes religiosos da época, eram mestres em seguir cada detalhe dessa lei, incluindo o dízimo. Eles separavam até as menores porções, ervas como menta, endro e cominho, para mostrar sua obediência. Mas Jesus tinha algo a dizer sobre isso. Em Mateus 23:23, ele os confronta com palavras duras. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da menta, do endro e do cominho, mas negligenciam os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas sem deixar de fazer aquelas. Veja bem, Jesus não diz que o dízimo em si era errado. Ele reconhece que eles o praticavam, mas o problema estava no coração deles. Para os fariseus, dar 10% virou uma vitrine de santidade, uma forma de parecerem justos por fora, enquanto por dentro estavam cheios de orgulho e indiferença. Jesus aponta para algo mais essencial: a justiça, que reflete o caráter de Deus,
a misericórdia que acolhe os quebrados e a fidelidade que mantém uma relação sincera com o Pai. O dízimo para ele não era o ponto final, era apenas um começo que precisava ser preenchido com amor verdadeiro. Imagine um fariseu chamado Elias, um homem que todo sábado contava suas ervas com precisão, separando exatamente 1/10 para o templo. Ele fazia isso com orgulho, exibindo sua fidelidade diante de todos na sinagoga. Mas, no mesmo dia, passava por um mendigo na rua e nem olhava para ele. Elias cumpria a lei, mas seu coração estava fechado. Jesus viu isso e disse: não é suficiente dar só o que a lei pede, você precisa viver o que ela aponta. Em Lucas 11:42, ele repete essa ideia, criticando os mesmos líderes por focarem no dízimo enquanto ignoravam o amor a Deus. O que Jesus ensina aqui é revolucionário. Dar não é sobre seguir uma fórmula, é sobre transformar a vida inteira em uma oferta. Ele não aboliu o dízimo diretamente, porque ainda estava falando a um povo sob a lei. Mas ele plantou uma semente que floresceria depois, a ideia de que o coração importa mais do que o percentual. E essa semente brotou de vez após a cruz. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele mudou tudo. A antiga aliança, com suas regras detalhadas, deu lugar a uma nova aliança, escrita não em tábuas de pedra, mas nos corações dos que creem. Hebreus 8:13 diz: ao chamar essa aliança de nova, ele tornou a primeira obsoleta, e o que está ficando obsoleto e envelhecendo, logo desaparecerá. Se a lei, incluindo o sistema levítico que o dízimo sustentava, foi cumprida em Cristo, o que sobra para nós? Para responder isso, vamos olhar para os primeiros cristãos. Em Atos 2:44-45, encontramos uma descrição poderosa. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os dividiam com todos, conforme a necessidade de cada um. Preste atenção, não há menção de dízimo aqui. Ninguém estava calculando 10% ou trazendo grãos ao templo. Em vez disso, eles viviam uma generosidade radical, compartilhando tudo o que tinham. Era um dar espontâneo, movido pelo amor e pela unidade que o Espírito Santo trouxe ao grupo. Pense numa jovem chamada Lídia, uma das primeiras convertidas na Europa, mencionada em Atos 16:14-15. Ela era uma vendedora de púrpura, uma mulher de posses. Depois de crer em Jesus e ser batizada, ela abriu sua casa para os irmãos, dizendo: se vocês me consideram uma serva fiel do Senhor, venham ficar na minha casa. Lídia não perguntou quanto precisava dar para ser aceita por Deus. Ela ofereceu o que tinha, seu lar, seus recursos, porque viu a igreja como sua família. Esse era o espírito da igreja primitiva, um dar que fluía da alegria de pertencer a Cristo, não de uma tabela de obrigações. Em Atos 4:32-35, lemos mais: a multidão dos que criam era de um só coração e uma só alma. Ninguém considerava suas posses como próprias, mas as compartilhavam. Não havia necessitados entre eles. Isso é dar em um nível que o dízimo nunca alcançou na lei antiga. Era total, livre e movido por fé. Mas o que os apóstolos ensinaram sobre isso? Paulo, o maior missionário do Novo Testamento, nos dá uma visão clara em 2 Coríntios 9:6-7. Lembrem-se disto: quem semeia pouco, colhe pouco, e quem semeia com fartura, colhe com fartura. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E aqui está o cerne da questão. Dar no Novo Testamento é uma questão de coração, não de regras. Paulo não cita o dízimo, ele fala de semear, uma imagem viva de plantar algo com esperança de crescimento. E ele insiste: faça isso com alegria, não por pressão. Imagine um agricultor chamado Mateus, que vive em Corinto. Ele ouve a carta de Paulo sendo lida na igreja e decide ajudar um irmão que perdeu tudo num incêndio. Mateus não pega uma calculadora para ver se já deu 10%.
Ele olha o que tem, uns sacos de grãos, umas moedas, e entrega com um sorriso, sabendo que está semeando algo bom na vida de alguém. Para Paulo, o valor não está no quanto, mas no porquê. Essa ideia de dar com alegria aparece de novo em Filipenses 4, 15 e 16, onde Paulo agradece aos filipenses por ajudarem nas suas necessidades, não por dever, mas porque quiseram. Ele chama isso de uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O dar deles não seguia um manual. Era uma expressão de parceria no Evangelho. E em Gálatas 5:1, Paulo diz: "Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão." Se o dízimo era parte da lei que escravizava com suas exigências, Cristo nos libertou para algo melhor, uma generosidade que brota da graça, não da culpa. Isso não significa que dar se tornou opcional. Pelo contrário, tornou-se mais profundo, porque agora é pessoal, intencional e cheio de vida. Mas e aquele versículo que muitos usam para defender o dízimo hoje? Em Malaquias 3:10, Deus diz: "Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês uma bênção tão grande que não haverá espaço suficiente para guardá-la." Parece claro, não é? Dê o dízimo e receba bênçãos. Mas olhe o contexto. Isso foi dito a Israel, um povo sob a lei que havia negligenciado o templo e os pobres. Deus estava chamando-os de volta à aliança, não criando uma fórmula universal. Hebreus 7:12 explica que, com a mudança do sacerdócio levítico para o de Cristo, necessariamente há também mudança da lei. Se o sacerdócio mudou, o sistema que o sustentava, incluindo o dízimo, também perdeu sua função original. Jesus, nosso sumo sacerdote, não precisa de grãos ou moedas. Ele quer nossas vidas. Então, o que isso significa para nós? No Novo Testamento, o dízimo não é uma regra fixa. Jesus mostrou que dar vai além de percentuais. É sobre justiça, misericórdia e fidelidade. A igreja primitiva provou que a generosidade pode ser total, sem tabelas. E Paulo nos ensinou que o segredo está no coração alegre. Pense em Ana, uma viúva de hoje que, com pouco, faz um bolo para uma família em dificuldade. Ela não calcula 10% da farinha, ela dá o que pode, com amor. Esse é o espírito da nova aliança, liberdade para sermos generosos como Cristo foi por nós. Mas, se o dízimo não é mais lei, por que tantas igrejas ainda o cobram? Será que estamos presos a um passado que já foi superado? Essas perguntas nos levam ao próximo passo: entender como o dar virou, em alguns lugares, uma ferramenta de pressão e não de bênção. Chegamos a um ponto crucial da nossa jornada. Já exploramos como o dízimo começou com Abraão, um gesto simples de gratidão, e como se tornou uma provisão estruturada na lei de Moisés para sustentar os levitas e os necessitados. Depois, vimos no Novo Testamento que Jesus e os apóstolos abriram as portas para uma generosidade mais livre, guiada pelo coração e pela graça, não por regras fixas. Mas agora precisamos encarar uma realidade desconfortável. O que aconteceu com o dízimo ao longo dos séculos, especialmente nos dias de hoje? Em muitos lugares, o que era para ser uma expressão de fé virou um peso, uma pressão, até uma forma de manipulação. Você já sentiu isso? Talvez numa pregação que prometeu bênção sem fim se você desse seus 10%, ou num apelo que fez você se perguntar se estava falhando com Deus por não contribuir o suficiente. Vamos começar com uma cena que pode soar familiar. Num domingo qualquer, o pastor sobe ao púlpito, abre a Bíblia em Malaquias 3:10 e diz com entusiasmo: "Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova.
diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as janelas dos céus e derramar sobre vocês uma bênção tão grande que não haverá espaço suficiente para guardá-la. A congregação ouve atenta e ele continua: se você der seu dízimo fielmente, Deus vai multiplicar seu dinheiro, abrir portas no seu trabalho, curar suas finanças. Mas se não der, você está roubando a Deus e vivendo debaixo de maldição. As palavras ecoam, e muitos pegam seus envelopes, alguns com fé, outros com medo. Essa mensagem, conhecida como teologia da prosperidade, é comum em igrejas pelo mundo, especialmente aqui no Brasil. Ela pinta o dízimo como uma chave mágica. Entregue 10% e colha bênçãos materiais. Mas será que é isso que Malaquias realmente quis dizer? E mais importante, será que isso reflete o Evangelho de Jesus? Para entender, precisamos voltar ao contexto de Malaquias. Esse livro foi escrito por volta de 430 a.C., quando Israel havia voltado do exílio babilônico. O povo estava reconstruindo sua vida, mas negligenciava o templo e os pobres. Os sacerdotes estavam corrompidos e a nação vivia em desobediência. Deus, através do profeta, os chama ao arrependimento, e o dízimo entra como parte disso. Ele diz que trazer os dízimos ao templo garantiria sustento para os levitas e renovaria a aliança com o povo. A promessa de abrir as janelas dos céus era sobre restaurar a terra e a nação, não sobre enriquecer indivíduos. Era um chamado coletivo, não um contrato pessoal de prosperidade. Mas hoje, esse versículo é tirado do seu tempo e usado como um gatilho emocional. Imagine um agricultor chamado Pedro, ouvindo Malaquias na época. Ele trazia seus grãos ao templo não para ficar rico, mas para ver sua comunidade prosperar sob a bênção de Deus. O foco era a fidelidade de Israel, não o saldo bancário de Pedro. Agora compare isso com o que Jesus ensinou. Em Mateus 6:31-33 ele diz: não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, porque os pagãos é que correm atrás dessas coisas, e o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas por acréscimo. Aqui, Jesus vira a lógica da prosperidade de cabeça para baixo. Ele não diz: deem 10% e Deus vai encher seus bolsos. Ele diz: confiem no Pai, busquem o reino e Ele cuidará de vocês. A bênção não é um prêmio por dar, é uma promessa de provisão para quem vive para Deus. Em Lucas 6:38, ele fala de dar e receber. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Mas o contexto é sobre generosidade e perdão, não sobre um cálculo financeiro. Jesus nunca tratou Deus como um banqueiro que negocia bênçãos por dízimos. Então, de onde vem essa ideia de que o dízimo traz riqueza? Parte disso é histórica. Nos primeiros séculos da Igreja, o dízimo continuou em algumas regiões, mas como oferta voluntária. Com o tempo, especialmente na Idade Média, a Igreja Católica o transformou num imposto eclesiástico, cobrado para sustentar clérigos e catedrais. Era mais administração do que espiritualidade. Depois, no século XX, com o crescimento do movimento pentecostal nos Estados Unidos, pregadores começaram a ligar o dízimo à prosperidade pessoal. Versículos como Malaquias 3:10 foram reinterpretados e nasceu a teologia da prosperidade. Dê para receber. Aqui no Brasil, essa mensagem pegou fogo, misturada com nossa busca por esperança em meio a dificuldades econômicas, mas o resultado foi uma distorção. O dízimo, que era sobre sustentar a comunidade e honrar Deus, virou uma aposta. Invista 10% e ganhe o jackpot divino. Pense numa mulher chamada Mariana, que trabalha como faxineira e ganha pouco. Ela ouve na igreja que se der o dízimo, Deus vai abrir as janelas dos céus. Com fé, ela separa 10% do salário, mas as contas continuam apertadas.
O pastor diz que ela precisa semear mais ou ter mais fé. Mariana começa a se sentir culpada, como se estivesse falhando com Deus. Esse é o lado sombrio da prosperidade. Quando as bênçãos não vêm, a culpa recai sobre quem deu, não sobre quem prometeu. Em 1 Timóteo 6, 9 e 10, Paulo alerta: os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a se afundarem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A teologia da prosperidade, ao focar na riqueza como meta, inverte o evangelho. Jesus disse em Marcos 10, 25, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ele não via dinheiro como sinal de bênção, mas como um risco à alma. Esse uso moderno do dízimo também cria um ciclo emocional. Pregadores sabem que promessas de prosperidade atraem multidões. Eles contam histórias de milagres financeiros. Fulano deu o dízimo e comprou uma casa. Mas raramente mencionam os que deram e ficaram na mesma. Isso não é fé, é marketing. Em Mateus 7,15, Jesus avisa: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Não estou dizendo que todo pastor que fala de dízimo é um lobo, mas quando o foco sai de Deus e vai para o bolso, algo está errado. Imagine João, um pai de família que ouve isso todo domingo. Ele quer o melhor para os filhos, então dá o dízimo, mesmo cortando despesas essenciais. Quando nada muda, ele se sente traído, mas o medo de roubar a Deus o mantém preso. Esse é o poder da manipulação, usar a palavra para gerar culpa, não liberdade. E o que a Bíblia diz sobre usar a fé para pressionar? Em 2 Pedro 2,3, lemos: em sua ganância, esses mestres os explorarão com histórias inventadas. A condenação deles está em andamento há muito tempo. Pedro fala de líderes que distorcem a verdade por lucro. Não é novidade. Já na época dos apóstolos, alguns viam a fé como negócio. Hoje, isso se amplifica com TVs, redes sociais e mega eventos. O dízimo, que era para unir o povo de Deus, às vezes vira combustível para um sistema que enriquece poucos e deixa muitos confusos. Em Tiago 2,15 e 16, o apóstolo pergunta: se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e de alimento diário, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta? Dar deveria ajudar os necessitados, não sustentar estilos de vida extravagantes. Então, o dízimo é bênção ou manipulação? Depende de como é ensinado. Se for apresentado como um ato de amor a Deus e ao próximo, pode ser lindo. Mas se virar uma troca, dê para receber, ou um jugo de medo, perde seu sentido. Em Romanos 14:22, Paulo diz: feliz é aquele que não se condena por aquilo que aprova. Dar deve trazer paz, não ansiedade. Pense nisso. Quando você dá, sente alegria ou peso? Se for o segundo, talvez seja a hora de questionar o que te ensinaram. O Evangelho não é sobre comprar bênçãos, é sobre viver para um Deus que já nos deu tudo em Cristo. Até agora, nossa jornada revelou um caminho cheio de curvas. Vimos o dízimo surgir como um gesto de gratidão com Abraão, tornar-se uma provisão comunitária na lei de Moisés, e depois ser transformado por Jesus e os apóstolos num chamado à generosidade livre e alegre. Mas também começamos a perceber que nem tudo permaneceu puro. Na última parte, examinamos como o dízimo, em muitos lugares hoje, é vendido como uma garantia de bênçãos materiais, às vezes carregado de pressão e culpa. Agora, vamos dar um passo mais fundo e enfrentar uma verdade incômoda. Em certos casos, o dízimo deixou de ser uma oferta a Deus e se tornou um negócio, uma máquina financeira que beneficia poucos enquanto explora muitos. Isso não é fácil de dizer, nem de ouvir, mas é essencial para quem quer viver uma fé autêntica.
Vamos olhar como isso aconteceu, o que a Bíblia diz sobre tal abuso e como o Evangelho nos chama a algo diferente. Prepare seu coração, porque essa conversa exige coragem para enxergar além das aparências. Imagine uma igreja lotada num domingo à noite. O som de louvor enche o ar, as luzes brilham e o pregador sobe ao palco com um sorriso largo. Ele fala de fé, de milagres, e então abre a Bíblia para dizer que o dízimo é o segredo para desbloquear as promessas de Deus. Quem quer ser abençoado? Ele pergunta, e mãos se levantam. Então dê com fé e veja o que Deus vai fazer. Envelopes circulam e a multidão responde, alguns com esperança, outros com um aperto no peito. Fora da igreja, o mesmo pregador dirige um carro de luxo, mora numa casa imponente e planeja sua próxima viagem internacional. Ele diz que isso é fruto da fidelidade, mas muitos na plateia ainda lutam para pagar as contas. Essa cena não é ficção. É uma realidade em alguns círculos religiosos, especialmente onde a mensagem da prosperidade domina. O dízimo, que começou como um ato de amor e cuidado, foi transformado numa fonte de lucro, e o custo disso é alto, não só em dinheiro, mas em confiança e fé. Como chegamos aqui? A resposta está na história e no coração humano. Nos tempos bíblicos, o dízimo sustentava os levitas e os pobres, mas já havia sinais de abuso. Em 1 Samuel 2:12-17, os filhos de Eli, sacerdotes em Israel, roubavam as ofertas do povo, pegando o melhor para si antes de oferecer a Deus. Era corrupção pura, e Deus os julgou por isso. Mais tarde, na Idade Média, a igreja medieval cobrava dízimos como imposto, às vezes com ameaças de excomunhão para quem não pagasse. O foco mudou de adoração para controle. No século XX, com o avanço da mídia e do evangelicalismo, essa tendência ganhou nova vida. Pregadores carismáticos descobriram que promessas de riqueza atraíam multidões e enchiam cofres. Hoje, com televisão, internet e eventos grandiosos, o dízimo virou, em alguns casos, um modelo de negócios. Não é toda igreja, nem todo líder, mas é comum o bastante para exigir nossa atenção. Pense num homem chamado Carlos, um trabalhador simples que ouviu num culto que semear seu dízimo traria um retorno 100 vezes maior. Ele deu metade do salário, acreditando na promessa. Meses depois, sem ver mudanças, perguntou ao pastor, que respondeu: "Você precisa dar mais, com mais fé." Carlos ficou confuso, endividado e desanimado. Enquanto isso, o líder da igreja exibia um relógio caro, dizendo que era prova da bênção de Deus. Esse contraste não é acidente, é o resultado de um sistema que lucra com a esperança alheia. Em 2 Coríntios 11, 13 e 15, Paulo alerta sobre isso. Esses homens são falsos apóstolos, obreiros enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo. E não é de admirar, pois até Satanás se disfarça de anjo de luz. Quando o dízimo vira moeda de troca, a luz do Evangelho se apaga, substituída por uma sombra de ganância. A Bíblia não fica em silêncio sobre esse tipo de exploração. Em Mateus 21, 12 e 13, Jesus entra no templo e expulsa os vendilhões, dizendo: "Está escrito, minha casa será chamada casa de oração, mas vocês a estão transformando num covil de ladrões." Ele viu líderes lucrando com a fé do povo e não hesitou em agir. O templo, lugar de encontro com Deus, tinha virado mercado. Hoje algumas igrejas repetem esse erro, transformando a casa de Deus num palco de comércio. Em Atos 8, 18, 20, Simão, o mago, tentou comprar o poder do Espírito Santo com dinheiro. E Pedro respondeu: "Que o seu dinheiro pereça com você por pensar que o dom de Deus pode ser comprado. O Evangelho não está à venda e o dízimo não é um passe para milagres." Esses textos mostram que Deus rejeita quem usa a fé como mercadoria. Mas o problema vai além do dinheiro. É o que isso faz com as pessoas. Pense numa mãe chamada Renata, que cria 3 filhos sozinha. Ela ouve que o dízimo é
proteger sua família das maldições. Com medo, ela dá o que mal pode, cortando comida da mesa. Quando a situação não melhora, ela se culpa, achando que sua fé é fraca. Esse medo é uma arma poderosa. Em Ezequiel 34, 2, 4, Deus condena pastores que exploram o rebanho. Ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Não é o rebanho que os pastores devem cuidar? Vocês comem a gordura, vestem-se com a lã e abatem os animais gordos, mas não cuidam do rebanho. Usar o dízimo para assustar ou enriquecer é trair o chamado de guiar com amor. O resultado é um povo ferido, desconfiado e uma fé abalada. E o que dizer dos líderes que vivem em luxo enquanto pedem sacrifício? Alguns justificam: Deus me abençoou por minha fidelidade. Mas a Bíblia pinta um quadro diferente. Em Lucas 12:15, Jesus avisa: cuidado com todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Em 1 Pedro 5, 2, 3, os líderes são chamados a pastorear não por ganância, mas por disposição, como exemplos para o rebanho. Quando o dízimo sustenta jatinhos e mansões, enquanto fiéis passam fome, algo está fora de lugar. Não é errado um pastor viver bem, mas é errado enriquecer às custas dos outros. Em Amós 5, 11 e 12, Deus julga os ricos que oprimem os pobres e esmagam os necessitados. O dízimo deveria aliviar fardos, não criá-los. Então, como o dízimo virou negócio? Simples. A ganância humana encontrou uma brecha. Pregadores habilidosos usam emoção, histórias de milagres, versículos isolados para criar um ciclo. Dê mais, espere mais, culpe-se se falhar. É um jogo psicológico, não espiritual. Em Colossenses 2, 8, Paulo diz: cuidado para que ninguém os escravize com filosofias vãs e enganosas, que seguem tradições humanas e não Cristo. Quando o dízimo se torna um esquema, ele escraviza, não liberta. Pense num jovem chamado André, que cresceu ouvindo que o dízimo era semear para o futuro. Ele deu tudo o que tinha, mas viu o pastor trocar de carro enquanto ele pegava ônibus. André quase desistiu da fé, até descobrir que o evangelho não era sobre isso. Histórias assim são reais e mostram o custo da manipulação. Mas nem tudo está perdido. A Bíblia nos aponta outro caminho. Em Filipenses 2, 3, 4, Paulo exorta: nada façam por ambição egoísta ou vaidade, mas com humildade considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. O dízimo, em seu melhor, reflete esse espírito: dar para edificar, não para lucrar. Em Mateus 25:40, Jesus diz: o que vocês fizeram a um destes meus pequeninos, a mim o fizeram. Dar deveria fortalecer a igreja como corpo, não um indivíduo no topo. Em 1 Coríntios 16, 2, Paulo sugere guardar uma oferta conforme a renda de cada um, mas o foco é a ajuda mútua, não a ostentação. Esses textos nos chamam a uma generosidade que honra a Deus e ama o próximo, não que enriquece pastores. O que fazer, então? Primeiro, examine o que você ouve. Em 1 Tessalonicenses 5:21, somos chamados a provar tudo e reter o que é bom. Se o ensino sobre dízimo traz medo ou ganância, questione-o. Segundo, olhe para onde o dinheiro vai. Uma igreja que usa o dízimo para sustentar os pobres e a obra de Deus é diferente de uma que banca luxos. Terceiro, liberte-se da culpa. Romanos 8:1 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Dar não é um teste, é um privilégio. Chegamos ao fim da nossa jornada, e que viagem foi essa? Começamos com Abraão oferecendo 1/10 por gratidão. Vimos o dízimo se estruturar na lei de Moisés como sustento para a comunidade. E depois encontramos Jesus e os apóstolos nos chamando a uma doação livre e cheia de amor. Mas também enfrentamos a realidade dura de como, em muitos lugares, essa prática foi distorcida.
virando pressão, manipulação, até um negócio que beneficia poucos. Agora é hora de olhar para frente. Como cristãos hoje, o que devemos fazer? Como dar de um jeito que honre a Deus, edifique os outros e traga alegria ao nosso coração? Primeiro, precisamos entender o que significa ser um administrador na visão bíblica. Tudo começa com uma verdade simples, mas profunda, encontrada em Salmos 50, 10, 12. Pois meus são todos os animais da floresta, e o gado sobre 1000 colinas. Conheço todas as aves dos montes, e tudo o que se move no campo me pertence. Se eu tivesse fome, não precisaria dizer a vocês, pois o mundo é meu, e tudo o que nele há. Deus é o dono de tudo. O ar que respiramos, a comida que comemos, o dinheiro no bolso. Nada é realmente nosso. Somos apenas cuidadores do que Ele nos confiou. Isso muda tudo. Se eu vejo meu salário, minha casa, meu tempo como empréstimos de Deus, não vou agarrá-los com egoísmo. Vou perguntar, como posso usar isso para o bem? Em Mateus 25, 14 e 30, Jesus conta a parábola dos talentos, onde um senhor entrega bens aos servos e espera que eles os façam render. O servo que enterra seu talento é repreendido, enquanto os que o multiplicam são elogiados. Ser administrador não é guardar, é investir no reino de Deus. Pense numa dona de casa chamada Clara, que vive numa cidade pequena. Ela não tem muito, mas entende que seus recursos, sejam 5 reais ou 5 horas, são de Deus. Um dia, vê uma vizinha, Dona Rosa, chorando porque não tem leite para os filhos. Clara pega o pouco que tem na despensa e leva lá, com um sorriso e uma oração. Ela não calcula percentuais, ela vê uma necessidade e age. Isso é mordomia. Usar o que Deus dá para abençoar, não para acumular. Em 1 Crônicas 29, 14, Davi ora, quem sou eu e quem é o meu povo, para que possamos oferecer tanto? Tudo vem de ti, e apenas te devolvemos o que vem das tuas mãos. Dar, então, é devolver a Deus o que já é dele, com gratidão e intenção. Não é uma perda, é uma parceria com o Criador. Mas como colocar isso em prática hoje? A Bíblia nos dá pistas claras. Em 2 Coríntios 8, 12 e 14, Paulo escreve sobre uma coleta para os pobres. Se há boa vontade, a oferta é aceitável conforme o que alguém tem, e não conforme o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. Aqui está um princípio: dê conforme puder, com disposição, visando o bem comum. Não é sobre esvaziar sua conta bancária ou se endividar. É sobre compartilhar de forma equilibrada. Imagine um rapaz chamado Lucas, que trabalha como motoboy. Ele ganha pouco, mas decide separar uma parte do salário para ajudar um projeto na igreja que ensina crianças carentes. Ele não dá tudo, mas o que pode, e faz isso com prazer. Outro dia, leva os filhos de um amigo para passear, dando seu tempo. Lucas entendeu que generosidade não é só dinheiro, é vida compartilhada. Esse dar prático vai além do financeiro. Em Hebreus 13:16 lemos: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Fazer o bem pode ser ouvir um amigo em crise, cozinhar para uma família doente ou ensinar algo que você sabe. Pense numa costureira chamada Beatriz, que usa suas tardes livres para fazer máscaras para um asilo. Ela não tem muito dinheiro, mas tem habilidade e coração, e isso é o suficiente. Em Gálatas 6, 9 e 10, Paulo incentiva: não nos cansemos de fazer o bem, pois no devido tempo colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Generosidade é um estilo de vida, não um evento isolado. É olhar ao redor e dizer: como posso ajudar hoje? E aqui vem um ponto essencial: dar deve ser com alegria, não com peso. Em 2 Coríntios 9, 7, Paulo diz:
Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com tristeza ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. O prazer de dar é o que o torna especial. Se você entrega algo e fica amargurado, perdeu o propósito. Imagine uma avó chamada Dona Maria, que adora fazer bolos. Quando a neta faz aniversário, ela passa horas na cozinha, feliz, porque sabe que o bolo vai alegrar a festa. Ela não reclama do trabalho. Ela celebra o momento. Dar para Deus e para os outros deve ter esse sabor. Um presente, não uma taxa. Em Êxodo 35:5, quando Moisés pede ofertas para o tabernáculo, ele diz: todo aquele cujo coração o mover, traga uma oferta ao Senhor. O povo deu tanto que Moisés teve de pedir para pararem. Isso é dar com entusiasmo, não com relutância. Mas e se você já foi pressionado a dar por medo? Muitos cresceram ouvindo que não dar certo valor traz maldição. Como se libertar disso? Romanos 6,14 nos dá a chave. O pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas da graça. A graça de Cristo nos tira do jugo da obrigação. Você não precisa provar nada a Deus com seu bolso. Ele já te aceitou na cruz. Em João 10:10, Jesus promete: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa abundância é espiritual, não material, e não depende de cheques. Pense num jovem chamado Rafael, que ouvia que o dízimo era pagar a proteção de Deus. Um dia, leu Romanos e percebeu: eu já sou livre em Cristo. Ele começou a dar o que podia, sem culpa, e encontrou paz. A generosidade floresce onde o medo morre. E quanto às igrejas que ainda cobram o dízimo como regra, não precisamos julgá-las, mas sim examiná-las. Em 1 João 4:1, somos chamados a testar os espíritos para ver se procedem de Deus. Se uma igreja usa o dízimo para construir o reino, ajudando os pobres, pregando o evangelho, ótimo. Mas se o foco é enriquecer líderes ou assustar fiéis, fuja disso. Em Atos 20:35, Paulo cita Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Uma igreja fiel vive isso, não inverte a lógica. Pergunte: meu dar está glorificando a Deus ou sustentando um sistema? Seja sábio, mas não duro. O objetivo é crescer, não condenar. Então, como o cristão deve dar hoje? Com liberdade, propósito e alegria. Liberdade para decidir quanto e como, sem tabelas rígidas. Propósito para que o dar tenha sentido, ajudar um necessitado, apoiar uma causa, louvar a Deus. E alegria para que cada oferta seja um sorriso, não um suspiro. Em Lucas 21:1.4, Jesus vê uma viúva pobre dar 2 moedinhas e diz: esta viúva deu mais do que todos. Eles deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para viver. Não era o valor, mas o coração. Pense numa menina chamada Sofia, que junta moedas para comprar material escolar para um colega. Ela dá pouco, mas com tanto amor que brilha. Esse é o modelo, dar do que temos, com o que somos. Vamos fechar com um convite. Em Filipenses 4:18-19, Paulo agradece uma oferta dizendo: são um aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. E o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, conforme a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Dar é um perfume a Deus, e Ele cuida de nós. Não é barganha, é confiança. Então, hoje, olhe o que você tem: dinheiro, tempo, talentos, e pergunte: como posso oferecer isso com amor? Talvez seja um café para um amigo, uma doação para uma causa, ou um abraço num dia difícil. Faça com um coração leve, sabendo que Deus vê e se alegra. Generosidade bíblica não é sobre quanto, mas sobre quem você é em Cristo. Um filho amado, chamado a amar. Que sua vida seja essa oferta, agora e sempre.